Pode, Maria Helena. Só queria agradecer ao Vicente pela exposição. A gente vê Paulo, nós estamos fazendo bastante capital na cidade. Abrem esse momento de chamada da comunidade para estudar. Desculpa, professora Maria Helena, o áudio da professora está um pouco prejudicado, ao menos para mim. Eu virei o fio para trás. Desculpa. Perfeito, melhorou. Agora melhorou? 100%. Melhorou. Então é isso. Eu pus o fio para trás da cabeça. Eu estou com foninhos para ficar melhor. Então, eu vejo que a gente estaria, talvez, no momento interessante, adequado, de chamar as pessoas, os envolvidos, inclusive, tanto naquele dia como hoje, vocês se referiram às pessoas que participam do PCJ, então eu gostaria agora de passar a palavra às pessoas que a gente tem já registradas aqui, só indicando, pela minha percepção, e vocês já falam, que a gente teria sim que constituir uma Câmara Técnica. Eu andei lendo no regimento, a Câmara Técnica deve ter pelo regimento, 5 conselheiros, né, participando dessa Câmara Técnica. Entre esses conselheiros, eles vão escolher um presidente e um relator. E aí, como é a experiência também que eu tenho de outros conselhos, se outras pessoas vierem se agregar para os estudos, isso vai ficar livre para a Câmara Técnica se organizar. Existe no regimento toda a regulamentação, foi algo que o Rodolfo se referiu, como criarmos o rito, mas eu acho que já está no regimento. Então, vou passar pela ordem, que está aqui no chat, né? A palavra para a Ângela, por favor. Ângela? Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Maria Helena, primeira reunião extraordinária, estou muito feliz do grupo Inteligente você, Plínio também. E a respeito dessa questão da barragem da Sanasa, eu fico muito satisfeita com a excelente apresentação do Vicente, que ele conseguiu organizar muitas das coisas que a gente vem falando e nos representa, principalmente a nós que estamos tratando disso no Congeapa desde 2017. Mas eu trago um outro assunto aqui que eu acho bastante importante e eu partiria desse princípio, que é o seguinte: o município de Campinas, há uns anos atrás, ele aprova e passa a participar do Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica. O que representa isso? Ele assume um compromisso de conservação e recuperação de Mata Atlântica e quem valida esse compromisso não é a Câmara dos Vereadores. O Executivo propôs, mas quem validou esse Plano Municipal de Mata Atlântica, assumido como compromisso pelo município de Campinas, foi o Condema. É assim que se dá a lei da Mata Atlântica, prevê que o Condema é o órgão que valida a inserção do município no Plano de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica. Portanto, a gente está falando de uma área importantíssima de Mata Atlântica, onde se pretende fazer uma barragem. Com toda a explanação do Vicente, é uma barragem que o Executivo imagina ser útil um dia e que a gente tem a convicção que, assim como Pedreira, pode ser substituído por outro projeto que não faça o mesmo impacto que fez Pedreira. Pedreira suprimiu inicialmente um fragmento florestal de 60
militares. Nesse contexto, a barragem da Sanasa vai suprimir mais 2 e maiores ainda. Sem contar que a mata ciliar do Rio está em perfeito estado. Então, eu entendo que a gente, nesse momento, o CONDEMA, enquanto Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele tem que defender o que ele se comprometeu. E ele se comprometeu com o plano de conservação e recuperação de Mata Atlântica. Então, eu não entendo que a gente possa, a essa altura do campeonato, voltar atrás, abrir mão de biodiversidade, de fragmentos florestais que não vão ser recompostos mais, em estágios primários e secundários, porque são fragmentos importantes de Mata Atlântica do município. A gente não pode abrir mão do que está ao nosso lado, às nossas vistas. A gente vai desistir da qualidade de vida que a representação dessas florestas, como elas estão representadas no município de Campinas, não, por um capricho, como o Paulo Tinio falou, não é uma questão técnica a decisão por essa localização da barragem. É uma questão puramente política, porque ele não quer dividir com Valinhos. Que até o promotor, em reunião com a gente, já disse que a opção de Valinhos é muito mais eficiente do que essa de Campinas. Então, eu clamo ao CONDEMA que defenda o patrimônio de Mata Atlântica que nós temos hoje, a nossa Amazônia. A gente tem que defender o que a gente tem. Isso não se refaz da noite para o dia. A supressão de um fragmento desse tem um impacto irreversível para o município de Campinas, a essa altura do campeonato. E a resposta que a gente tem que dar para essa barragem é não. Não. Quer construir uma barragem pequena que vai ficar seca no período de estiagem e cheia no período das cheias, ou seja, não vai ter função social nenhuma, que faça numa área degradada e não numa área que está com essa condição viva, numa região viva de Mata Atlântica. Então, essa é a minha contribuição. Ah, não, errei. Oh, meu Deus, onde está bom? Andréia, é você, por favor? Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar todos os conselheiros. Fazia tempo que a gente não via uma reunião do CONDEMA com tanta cordialidade, tanta organização, e cumprimentar também a presidente, a vice-presidente, né, pela condução dos trabalhos. Eu pedi a palavra no início para reiterar a missiva que nós enviamos a todos os conselheiros anteriores, nos colocando à disposição para expor os projetos de lei em trâmite na Câmara, especialmente o projeto de lei 65 e 66, que tratam justamente da APA de Campinas e de certa forma, correlacionado com o objeto da audiência extraordinária de hoje. Então, podem agendar, presidente, quando quiser, ou em Câmara Técnica, ou em reunião do Pleno, a Secretaria do Verde está à disposição em relação a esse assunto. Agora, aproveitando também a minha fala, muito rapidamente, a respeito das proposições aqui, né, houve uma dualidade de apresentação, né, o Paulo Tinio pela Sanasa, expondo a crise hídrica e todo o histórico, né, de construção e de concepção, que frise-se ainda é preliminar em relação à barragem, e o nosso Vicente Andreu, né, o Vicente Andreu Grilo, convidado hoje, o técnico convidado hoje para a reunião, colocando também as suas preocupações em relação aos impactos, a questão da eficiência da barragem e indicando uma solução regional e não local. Em relação a essas duas questões, e justamente seguindo a fala do Vicente principalmente, eu indico para a Câmara Técnica, que vai ser criada ou aproveitada através da Câmara de Planejamento, que realmente atores regionais sejam ouvidos, como o PCJ, o DAEE, enfim, outros técnicos agregados à universidade sejam inseridos nesse debate, porque realmente esse debate ele envolve várias facetas que não só a local,
certamente a faceta regional também. E agregando também as preocupações aqui trazidas pela Ângela, com a preservação da Mata Atlântica, principal bioma aqui da cidade, enfim. Essas seriam as minhas breves palavras à disposição da Secretaria do Verde para contribuir com a questão dos projetos de lei. Sobre esse assunto específico, nós não somos o órgão licenciador da barragem, né, ele se dá ao Estado. A Secretaria do Verde emite, então, o exame técnico municipal pela resolução 237 do CONAMA, mas somos órgão gestor e para tanto, como é um processo que demanda um estudo ambiental robusto, né, como é o EIA-RIMA, há também a autorização do órgão gestor, então nós vamos ter certamente um diálogo constante com o CONDEMA e com o CONGEAPA na emissão de documentos relacionados à barragem ou qualquer outro empreendimento que se dê na APA de Campinas. Muito rapidamente é isso, ficamos à disposição. Carlos Alexandre, obrigada, Andréa. Bem-vinda. Carlos Alexandre, por favor. Boa tarde a todos os conselheiros, um prazer estar aqui com todos vocês aí, a gente trocando ideia e colocando o CONDEMA para atuar, né? É uma pauta complicada, eu posso falar um pouco, mas não vou ficar me estendendo nisso, sobre o período em que esse debate se iniciou e eu estava na presidência do CONDEMA na época e isso foi tratado de forma bastante ainda superficial, porque ainda era uma ideia por parte do governo municipal e que não se consubstanciou de fato, como o Tino trouxe aí as informações, né, no processo de viabilidade de fato do projeto e tudo mais. Mas a minha fala ela vai num outro sentido. Eu entendo a demanda do problema de recurso hídrico, que nós não podemos passar novamente em uma eventual crise pela situação que Campinas passou, né? A gente deve planejar e devemos estar preparados para isso. No entanto, nós aí nos últimos anos, a doutora Andréa está aqui hoje como secretária, e parabéns, doutora Andréa, e sabe do novo plano diretor, ele traz os planos municipais que foram desenvolvidos no período de 2 anos e meio antes da discussão do plano diretor, já como uma prévia de preparação. Então, a gente tem no plano de saneamento e no plano de recursos hídricos, e principalmente no plano de recursos hídricos, já uma linha traçada e determinante para que a gente pudesse estar aplicando, de fato, uma política pública de recurso hídrico no município de Campinas, para salvaguardar o nosso acesso à água de forma independente, né? E vários estudos da Unicamp, inclusive com antigos membros do IAC também, do CONDEMA, como a doutora Andréa está sugerindo, trazer outros atores da universidade, que tem assento, inclusive, no CONDEMA, para falar sobre a produção de água através de outros critérios, né? E nós temos na APA, justamente na bacia 22 e na bacia 20, que está determinado ali entre a página 20 e 33 do Plano de Recursos Hídricos, justamente a indicação, inclusive com os programas e subprogramas de reflorestamento, através de recuperação de nascentes, né, de investimentos pesados em nascentes. Então, eu quero fazer aqui um paralelo, que nós estamos com um problema aqui em Campinas, que ele é muito mais de gestão pública, né, de gestão dessa situação, do que propriamente da necessidade de nós termos uma obra desse tamanho, entendeu? Desnecessária. Eu vou dar um exemplo. A Sanasa, ela teve no último ano agora uma perda de água tratada em torno de 9 bilhões de litros. 6 vezes a Lagoa do Taquaral, né, em quantidade de água. Se você fizer uma projeção, que o Tínio trouxe para nós, até que seriam 10 anos, até a RIMA, tudo mais acontecer, e a gente criasse um sistema de reservatório de água em Campinas, e a gente aplicasse com os lucros que a Sanasa está tendo, 179,1 milhões de reais de lucro, mais de 40 milhões de dólares de lucro no último ano, a Sanasa viabilizasse um projeto, de fato, de recuperação das tubulações. No centro da cidade, a maioria delas todas de amianto, que não deveria nem existir mais. É um assunto, inclusive, que não se toca aqui. Então, assim, a gente deveria, primeiro, corrigir em termos de gestão uma perda de água, que nós teríamos aí em 10 anos 90 bilhões de litros d'água reservados,
para um período eventual de transição, onde a gente tivesse a necessidade de ter acesso à água, né? Então, não se necessitaria fazer uma barragem dentro, um curso d'água importante dentro da APA. A gente poderia fazer um sistema de reservatórios em locais para a gente poder ter essa água que é perdida, reservada para momentos de emergência. Só estou falando da questão de gestão, dos problemas que nós temos sérios de gestão da água de Campinas aqui, entendeu? E que isso não é tratado da forma como se deveria. Obra pública por baixo da terra não aparece politicamente, então não é interesse do poder público investir nisso. Nós teríamos 15 anos de reserva de água nesse sentido, só com esses 10 anos de perda dos 9 bilhões de águas em média. O consumo de água por ano de Campinas, conforme o último dado expedido aí pela própria Sanasa também, é de 6,5 milhões de litros em média por ano. Então nós temos consumo de 6,5 e temos uma perda de 9 bilhões. Se a gente consertar primeiro o nosso sistema, eu acho que a gente consegue fazer um modelo de reservatório e ter a água para poder sustentar os momentos eventuais de crise que nós tivéssemos na nossa cidade. Saindo dos números, né, nós vamos então falar um pouquinho sobre o que eu vou voltar novamente para finalizar. O Plano Municipal de Recursos Hídricos, que traça programas e subprogramas de recuperação das bacias 22 e da 20, né, com replantio de área de nascente, ampliarmos com o PROAMB, com o Fundif, o investimento no pagamento por serviços ambientais, para que esses proprietários possam estar também se envolverem e contribuindo para que a gente possa ter uma produção de água. Em 10 anos a gente vai ter resultados bastante positivos, né? O PROAMB ter os seus recursos recuperados, presidente, porque nós estamos aí com um déficit de 20 milhões de reais do PROAMB que a prefeitura não repassa para o Fundo de Meio Ambiente de forma irregular, tá? E nós temos aí, por exemplo, o investimento do Fundo de Meio Ambiente, do Fundif também, que é outro Fundo de Meio Ambiente, né, PROAMB e Fundif, voltado e concentrado para essa situação que ela é emergencial e ela é uma questão de saúde pública, é uma questão muito importante. A gente tem que entender que a água, ela é conforme, olhando pelo ponto de vista jurídico e legal, a gente tem a água como um serviço de provisionamento. Ela é um serviço ecossistêmico de provisionamento previsto na Constituição, né? Então, assim, a gente precisa dar um tratamento, aplicar a política que foi desenvolvida. A Secretaria do Verde de Desenvolvimento Sustentável, o CONDEMA, o CONGEAPA, nos planos de recursos hídricos, no plano de saneamento, trabalhamos em conjunto nos desenvolvendo as propostas para que isso fosse alcançado. Então, nós precisamos dar andamento às políticas públicas que estão aí, que, graças a Deus, elas foram internalizadas no plano diretor da cidade, né? Como última contribuição, eu concordo plenamente com a Angela Podolsky, no sentido de que a gente tem, dentro do Plano do Verde, a aprovação do Plano Municipal da Mata Atlântica. A APA, ela tem essa característica de forma muito forte, além de cerrado também, ali ela tem um componente bastante misto de tipologias, né, de arborização, né, de fragmentos de reservas florestais, e que devem ser levados em consideração. Nós temos uma legislação federal da Mata Atlântica que incide sobre isso, e necessariamente qualquer tipo de decisão sobre a ingerência, né, nas áreas de reserva de Mata Atlântica, elas passam por um crivo muito maior do que só o crivo do Estado de São Paulo. Levando em consideração acordos que o Tínio falou, para confiar no governo do Estado de São Paulo, né, de que ele ia dar uma adutora. O município de Campinas aprovou pedreira, aprovou não, porque a SVDS ela se manifestou de forma, com o parecer dela, bastante rígido, porque não cabia a SVDS aprovar o plano, né? A gente deu um parecer, passou pelo CONDEMA, o CONDEMA também se manifestou contrário, junto do CONGEAPA, né? E o parecer era que era duvidoso aquela situação, mas o Estado passou por cima de todo mundo e está tocando a obra lá, né? De forma bastante crítica, inclusive, que a gente tem sobre a forma como ela está sendo efetivada. Mas o governo do Estado, o município de Campinas,
assim como o município de Pedreira teve coragem de enfrentar o Estado, deveria ter se juntado ao município de Pedreira, né? E deveria ter feito um enfrentamento com o governo do Estado, no sentido de minimamente, então, fazer com que houvesse a assinatura e o vínculo na licença da obrigatoriedade do Estado fornecer as adutoras. Agora, o que aconteceu? Na verdade, é um grande ato político, né? Um grande ato político. E a gente não pode, os conselhos, eu falo, porque a gente tem enfrentado na Federação dos Conselhos do Meio Ambiente o problema dos conselhos em todo o Brasil. Há essa ingerência política, o Tínio colocou muito bem, não fica fora da mão dos técnicos isso, né? Mas eu acho que a responsabilidade é do alcaide aqui em Campinas, né? A Prefeitura de Campinas cometeu um equívoco gravíssimo, né? Minimamente de falta de inteligência, minimamente para não querer fazer falso testemunho aqui de que houve má fé até propriamente dito, mas de concordar, né, de que houvesse uma obra dentro do território do município de Campinas, que afetasse o município de Campinas dentro da APA, sem vincular a obrigatoriedade das adutoras. Então, para encerrar, senhora presidente, eu faço também uma sugestão, né, de que quero participar da Câmara Técnica e contribuir da melhor maneira possível, e eu acho que o que a doutora Andréia trouxe aí é preponderante. A gente tem que convocar, sim, seja o PCJ, seja o governo do Estado, para falar do novo plano de recursos hídricos do Estado, para que a gente possa se empoderar um pouquinho mais da atualização de algumas informações, e a partir daí a gente com uma discussão, né? Se vai ser daqui a 10 anos ou não, eu acho que o que a gente tem que fazer é encerrar esse assunto agora e partir para uma proposta de planejamento para que a gente possa ter reservação de água da forma mais correta, sustentável, e para aquilo que Campinas se propõe, embasado inclusive na 6ª ODS que está prevista aí no programa da Agenda 2030. Essas são minhas contribuições. Obrigado. Presidente? Amoroso, Emília e Jorge. Essa sequência que eu tenho aqui. Amoroso. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, me ouvindo? Pode falar. Sim. Boa tarde a todos. Vou ser breve. Na minha opinião, como conselheiro, no início da fala do senhor Paulo da Sanasa, eu já cheguei a uma conclusão, sem mesmo ter ouvido o senhor Vicente, aí, sem a fala dele, já deu para perceber que esta obra ela foi idealizada de forma totalmente equivocada e sem uma sustentável defesa, né? Não houve a defesa da necessidade da obra. Quer dizer, essa obra vai servir para quê? Você constrói alguma coisa porque você tem um problema ou você precisa chegar a um objetivo. E esta obra, ela não vai chegar a objetivo nenhum, não vai atingir o objetivo dela, que é regularizar o fornecimento de água para Campinas. Além disso, o senhor Paulo disse uma coisa muito importante, que para mim foi o principal. A Sanasa não faz gerenciamento de recursos hídricos. Portanto, não é ela que tem que fazer esta apresentação, não é ela que tem que fazer a apresentação dessa obra. Quem tem que convencer o CONDEMA de que essa obra realmente é necessária é aquele que faz a gestão dos recursos hídricos. Até agora eu não ouvi ninguém nesse sentido. Ouvi o Dr. Vicente com os seus pontos, que eu concordei. Se estiver tudo correto, todos os argumentos dele estiverem corretos, não há sentido em continuar com essa obra. Seja ela uma obra que vai atingir uma mata, como disse a conselheira Ângela, seja ela a ser construída onde não vai danificar nada, entendeu? Então, eu acho assim, não há sentido em se continuar uma obra que nasceu já morta, né?
Segunda coisa que eu queria colocar é o seguinte: essa visão, me parece, pelo que foi dito até agora, me parece que foi uma solução individualista do município de Campinas, não sei se da parte do prefeito ou de quem. Porque foi visto aqui, a gente percebe que o PCJ ele defende uma solução integrada entre os municípios. E me parece que essa solução da barragem, ela é uma solução talvez de cunho político, como diz o Carlos Alexandre, talvez seja isso, eu não sei, não posso afirmar, mas me parece isso, e que não pensam no fornecimento de água para os municípios vizinhos. Então, fica claro aí uma briga, não, a água é minha, a água... Quer dizer, nós vamos chegar numa solução integrada e eu acho que o CONDEMA tem que ser contra esse tipo de coisa. Nós temos que defender soluções coletivas e não individualistas, mesmo que nós fôssemos os maiores beneficiados disso, né? E outra coisa que eu julgo muito importante ser dito aqui é que, pelo que a gente viu ali naquele estudo, houve um acréscimo de 18% no consumo aí até 2030 ou 2035, não me lembro. Se a gente pensar naquilo que o Carlos Alexandre já disse aí, quanto é que a Sanasa perde de água diariamente, né? Em frente ao meu escritório, nessa semana eles já perderam bastante, estragaram toda a calçada, mas enfim, tudo isso vem acontecendo com frequência. Por quê? Porque precisa haver um investimento nas tubulações, né? Então precisa que haja um planejamento, sim, da Sanasa, quanto a essa para minimizar os efeitos de perda que ela sofre. Outra coisa, foi dito aqui no relatório do PCJ que o Vicente apresentou e também da Secretaria do Verde, eles já responderam isso, quer dizer, não houve um estudo de por que foi adotada a solução da barragem. Não houve uma defesa dessa solução, que essa fosse a melhor solução. Antes disso, nós temos outras que precisam ser discutidas. Uma dessas será que a gente não está perdendo muita água? Será que a gente não pode fazer com que os consumidores individuais contribuam nesse equilíbrio de consumo? Será que a gente não consegue diminuir isso? Então, me parece que, antes de defender aí o fato da construção da barragem num local em que vai haver um dano ambiental, me parece que essa obra não se sustenta. E se sustenta, se for o caso, não ouvi ninguém falar isso aqui. Então, eu queria sugerir, por fim, que o PCJ viesse fazer uma apresentação ou uma defesa ou uma crítica veemente contra a construção da barragem. É isso. Muito obrigada, Moroso. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Muito obrigada, então. Sim, ouvindo sim, eu cortei para São muitas questões, a gente vai precisar articular muitas pessoas e só conseguiremos isso com um CONDEMA bastante forte, sério, representativo, com falas consistentes, com apoio em dados técnicos, né? Eu agradeço muito. Agora temos... Obrigada. Já precisamos verificar, inclusive, as pessoas que se vão interessando, pensem bem, de serem os 5, cumprindo o regimento, para serem os 5 conselheiros que farão parte dessa Câmara Técnica, né? Eu passo a palavra agora a Emília, e Jorge, depois é você, tá bem? Emília. Boa tarde. Andréia, parabéns por ter sido nomeada secretária, ainda não tinha te cumprimentado por isso. Muito bom estar aqui, Mariana, vice-presidente, né? Nínio. Olha, parte do que eu ia falar, o Maurício já falou.
é muito estranho o Paulo, que é meu ex-aluno, comece uma fala dizendo: a gente não faz gestão de bacia, mas a gestão precisa de uma barragem. Acho que isso é sintomático do que é que está acontecendo. E quem é que faz gestão de bacia no município de Campinas? Quem é o responsável? Cadê esse responsável por essa gestão pública? O que ele tem a nos dizer? Acho que essa é a primeira grande dúvida. 2, temos um problema no município, porque se o gestor ainda não falou nada, a Sanaz já conseguiu dinheiro para fazer uma obra, né? Pelo menos para gastar e tentar estudar essa obra. Então, e é muito estranho, porque de repente quem vai acompanhar o processo todo passa a ser a Caixa Econômica Federal, o banco é que vai fazer isso. Eu me senti em 1974, quando o Banco Mundial é que acompanhava a construção das barragens das hidrelétricas do Brasil. O governo não fazia nada, o governo sempre dizia: não, o Banco Mundial que mandou, o Banco Mundial que fala, o Banco... A gente agora vai ficar na mão da Caixa Econômica Federal. Também uma situação muito estranha e delicada, principalmente para um município como Campinas, que sempre teve um protagonismo de uma forma diferenciada e uma independência muito dessas estruturas. A terceira situação estranha é o que o Vicente coloca, que tem um plano de bacia que está terminando, vai ser aprovado para 2025, e por que esse plano nem considera essa bacia mesmo? Nem para dizer, olha, porque ela é tão pouco eficaz que não está nem considerado para dizer: isso aqui pode ser uma situação que não é a melhor, mas uma situação interessante. Quarto, que aí me incomoda profundamente, Campinas foi uma cidade que começou o consórcio. Os 2 primeiros prefeitos que construíram o consórcio, o Zé Machado em Piracicaba e o Grama aqui em Campinas, que é o pai do atual vice-prefeito, né? Então, eles começaram o consórcio. Eles começaram pensando que se a gente não conseguisse entender o território, Piracicaba e Capivari juntos, não haveria solução possível para a água. E, de repente, o filho dele sendo vice-prefeito, essa prefeitura decide que a solução tem que ser dentro do território de Campinas. Então, o que a gente faz com todo esse projeto? Quer dizer, por que eles começaram o consórcio, que tem toda uma história que é única no Brasil, não tem outra situação igual ao consórcio, que na época era Piracicaba-Capivari, que depois o governador Fleury forçou um J, né, nessa bacia, né? Se não fossem eles começarem isso da forma como começaram, a gente não teria uma estrutura de gestão por bacia em São Paulo da forma que tem, que é um dos estados que mais consegue fazer isso, quer dizer, conseguir. Eu acho que agora o estado do Ceará tem feito uma situação melhor estruturada do que o próprio estado de São Paulo, mas a princípio São Paulo tinha uma situação muito melhor. E tudo tinha a ver a partir daqui, dessa região. A gente começou a fazer isso antes do Alto Tietê.